Oi galerinha, tudo bom? Eu sou o Celso, esse aqui é o Ig, o nosso convidado de hoje. Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Celsopédia. Bom galerinha, nosso convidado, o Ig, ele é a sexta estrela dos Stardust Crusaders. Pra quem não sabe, Stardust Crusaders é a terceira parte do anime chamado JoJo's Bizarre Adventure. Mas a nossa história começa bem antes dos acontecimentos do Stardust, em Nova York, nos Estados Unidos, onde o Ig, nosso amiguinho, ele morava nas ruas. Só que isso não era ruim pra ele. Pelo contrário, ele tinha um stand de areia. Então quem se metesse a besta com ele, tanto os humanos da carrocinha quanto os outros cachorros maiores, acabava tomando uma ruim pra ele. Ele mandava e desmandava nas ruas. Até que um dia, dois homens cruzaram o caminho dele. Seus nomes eram Muhammad Abdul e Joseph Joestar. O que os dois têm de diferente dos demais humanos e idiotas? Eles são usuários de stand, assim como o Ig. O Abdul enquanto o Ig controlava a areia, o Abdul controla fogo e o Joseph ele tem o Hermit Purple. O Abdul resolve tentar capturar o Ig, só que o Ig não deixa por menos. Ele resolve brigar. Só que pro nosso amiguinho, infelizmente, ele toma uma ruim. Ele acaba capturando o Ig, mas antes de levarem o Ig para a famosa Fundação Speedwagon, o Abdul tenta ser amigo dele. Tenta conquistar o carisma. Como? Oferecendo as famosas gomas de mascar de café, que o Ig acaba se apaixonando. E grande parte da aventura, para te acalmar ele, tu tem que ter essa goma. Só que o Ig, ele não fica muito tempo lá na Fundação Speedwagon. Ele é levado dos Estados Unidos até o Egito para encontrar os outros Stardust. Logo de cara, ele acaba se encontrando com outro usuário de stand, quando ele chega no Egito, chamado Polnareff, que começa a zoar dele e tal, encher o saco. E o Ig, ele acaba mostrando a principal característica dele, que é dar uma mascada no cabelo e soltar um pum logo em seguida na cara do inimigo. E o Polnareff fica bravo e resolve brigar com ele. Afinal, todo mundo aí é usuário de stand. Só que essa ação do Polnareff foi muito precipitada, porque o Ig é um usuário de stand de areia. Ele controla a areia. E eles estão no meio do deserto, então ele acaba tomando uma ruim. Só que, pra sorte do Polnareff, o Abdul tinha apresentado as gomas de mascar, que nem eu tinha falado antes, e acaba acalmando o bichinho. Então o Polnareff se safa. E bom, eles começam a viajar. E o Ig acaba dormindo dentro do carro. Até que ele sente que eles vão ser atacados. E vaza. E eles realmente acabam sendo atacados ali. E depois deles conseguirem escapar e tal, o Jotaro, ele vai pra cima do Ig, pra pressionar o Ig e ajudar. Porque o Jotaro viu que ele tinha pressentido o ataque. E o Ig fareja onde está o stand inimigo. E os dois vão planando, porque não dá pra encostar no chão, até lá. Só que o Ig, ele não tá muito afim de cooperar com o Jotaro, porque o Jotaro foi um cuzão com ele. E ele tenta fazer o Jotaro se soltar. Quando eles estão encostando no chão já, o Jotaro fica muito puto com o Ig e toca ele em direção ao stand inimigo, o Endu, o usuário de stand inimigo. E os dois protegem, o Ig e o Endu, com seus respectivos stands. Nisso o Jotaro, ele pega e vai correndo até o Endu. E bom, o Ig fica observando a batalha dos dois e o Jotaro acaba ganhando. Só que em troco disso ele acaba perdendo o boné dele. Como o Jotaro viu que ele agiu do jeito idiota com o Ig, ele vai lá e tenta se desculpar. E o Ig, ele pega e vai correndo pra pegar o boné do Jotaro. Só que se vocês acham que ele é tão bonzinho assim, vocês estão enganados. O Ig pega e enche de goma de mascar o boné do Jotaro, pro Jotaro aprender uma lição. E então eles acabam sendo resgatados e vão para a cidade de Asuão. E lá, mesmo sem querer, o Ig acaba frustrando os planos dos irmãos Oingo e Boingo, que são os vários stand inimigos, e acaba derrotando os dois. Logo em seguida, eles, os Stardust, vão pro hospital onde está o Kakyoin, que se feriu na batalha contra o Endu, e eles deixam o Ig na frente do hospital. E ele acaba atraindo a atenção das enfermeiras e das mocinhas do local ali, porque ele é um cachorro muito comportado. Na real, ele tá comendo as gomas de mascar, então, tipo, pra ele tanto faz quanto tanto fez. Só que o Polnareff não curte isso e resolve ticar com o Ig. E bom,
aquela velha cena da mascada de cabelo. Na sequência, eles vão para a cidade de Con-Ombo, onde o Polnareff acaba seguindo o Iggy, correndo atrás dele, e o Polnareff é cercado pelo usuário de stand do Anubis, o Shaka. Enquanto o Polnareff luta, o Iggy se encontra com os outros usuários, né, os Stardushes, e eles vão atrás do Polnareff. Aí o Polnareff já tinha derrotado o Anubis deixou uma espada ali, e o Iggy percebeu que a espada tinha uma aura maligna, e avisa o pessoal. Só que eles acham que o Iggy tá enchendo o saco, então eles nem dão muita bola. No dia seguinte, enquanto o Polnareff e o Jotaro resolvem dar uma volta, o Iggy pega e sai do hotel para dar suas voltinhas, e ele encontra um pirulito no chão. E esse pirulito, ele era de uma criança que estava sendo dominada pelo stand inimigo, o Anubis, o da espada. E o Iggy sem querer tromba nela, e ela joga o Anubis para longe. Ou seja, mais um usuário de stand derrotados pelo nosso amiguinho Iggy. Mas o Iggy nem sempre ele consegue prever os stands inimigos, como no caso da Maria e o seu stand Bastet. Ele e o Joseph, eles estão no banheiro, e logo quando eles saem do banheiro, o Joseph vê uma tomada, e o Iggy não percebe que é um usuário de stand inimigo, e o Joseph acaba encostando. No dia seguinte, o Polnareff quer relaxar num lugar mais bacana e tal, e o Iggy e o Jotaro acabam esperando o Joseph e o Avidol, que acabam demorando demais. E bom, eles começam a temer que eles foram atacados por algum stand inimigo e vão procurar eles. Só que o Iggy ele acaba enchendo o saco e vai embora. E ali ele faz o delicioso café da manhã dele, que é um lanche de um turista que ele acaba roubando. Mais à frente, ele encontra o Joseph e o Avidol, só que eles estão brigando contra aquela usuária que eu falei, a Maria. E em vez do Iggy ajudar, não, ele vai embora, porque ele não quer arranjar problema. Ele nunca quis, então ele segue o caminho dele. Tanto o Jotaro e o Polnareff, quanto o Avidol e o Joseph, cada dupla estava lutando contra um usuário de stand inimigo. E cada eles derrotam e se encontram, o Iggy vai a caminho deles. E eles finalmente resolvem ir para a cidade do Cairo. Para quem não sabe, na cidade do Cairo é onde supostamente estaria o Jill. Chegando lá, eles procuram a mansão do Jill. E o Iggy, como ele tá de saco cheio, ele resolve dar suas bandas. Então eles acabam, os Stardustes encontram usuários de stand inimigos. E bom, o grupo acaba enfrentando o Darby mais velho nesse meio tempo. E o Boingo junto com o Hal Horse. Hal Horse é um usuário de stand da primeira parte da parte 3. O Hal Horse acabou tomando uma ruim e o Boingo viu que esse lance de vingança e coisa e tal não era uma coisa boa. E chuta uma caixa pra longe. Só que a caixa vai parar em cima do nosso amiguinho Iggy. E o Iggy... Bom, o Iggy ele é bem vingativo. Mais tarde, o Iggy acaba encontrando com dois cachorros que pareciam bem raivosos. Só que o Iggy encara os dois, para os dois passarem fora, não encherem o saco dele. E eles vão adiante e olham por debaixo do portão de uma mansão. E os dois acabam sendo mortos por um falcão. E o Iggy acha aquilo bem estranho. Logo em seguida, enquanto o Iggy estava observando o falcão, chega um cara com uma foto da mansão do Jill. E ele é atacado por esse falcão. E o Iggy percebe que o bicho é um usuário de stand inimigo. E que talvez aquela fosse a mansão do Jill. Pra não ser pego, o Iggy se faz de idiota. Finge que é um cachorrinho bobo que estava passeando por ali. E vai adiante. E o falcão, o pet shop, não mexe com ele. Só que o gurizinho, dono dos cachorros, aqueles dois que morreram pro pet shop, vê a coleira de um deles naquele portão. E resolve olhar do outro lado. O falcão vai atacar ele. Só que o Iggy não consegue ficar com sangue de barata e vai pra cima. Bom, os dois acabam brigando. E o Iggy acaba ganhando a luta. Só que ele acabou perdendo uma patinha. E como a luta ele acaba saindo no meio do alto mar, ele pensa que vai morrer afogado. Só que ele é salvo pelo gurizinho, que ele salvou a vida. E o gurizinho resgata ele. E quando ele tá andando lá, ele encontra o Kakyoin, que leva o Iggy para os médicos da Fundação Speedwagon, que fazem todo o tratamento nele. Logo em seguida o Iggy pega e encontra com o Kakyoin os Stardust. Como ele tava com muita raiva, ele leva eles para a mansão do Jill. Afinal, é lá que estaria o desgraçado que faria pagar por tudo isso. Se não fosse o Jill, ele nem teria sido pego. Ele estaria de boas em Nova York, vivendo a vida dele. Lá dentro da mansão, eles encontram o irmão do Darby. O Darby mais novo.
que suga o Joseph, o Kakyoin, o Jotaro pra dentro de um portal. E o Joseph berra que se eles não chegarem em 10 minutos, o Avidol tinha que entrar lá dentro e queimar tudo, mesmo sem eles. Passando-se os 10 minutos, o Avidol, o Polnareff e o Iggy entram dentro da mansão e o Iggy derrota o primeiro usuário de stand, que é o Kennedy. E esse Kennedy tinha o poder de transformar a sala da mansão num labirinto. E eles vão andando, até que o Avidol empurra os dois. E quando eles olham pra trás, só tá os braços do Avidol. E o Polnareff e o Iggy ficam com muito medo. O Iggy principalmente, porque ele não sentiu a presença desse stand inimigo. Então o stand devia de ser muito foda. E eles sobem com medo pro segundo andar. E lá o Polnareff acaba tendo o pé mordido. E ele não consegue fugir para muito longe. O Iggy acaba criando uma escada de areia. E ele e o Polnareff se escondem ali. E ele também cria um Jill de areia para tentar derrotar o Vanilla Ice, que é o usuário desse stand de vácuo. Só que o Vanilla Ice acaba atacando esse Jill, porque ele viu que o Jill era falso. E ele fica muito puto com isso. E ele vai pra cima do Iggy e bate a full no Iggy, porque ele bateu no mestre dele, mesmo que fosse um mestre fake, fosse feito de areia. E ele fica batendo no Iggy, até que o Polnareff fica muito irritado e vai pra cima. Só que o Cream, o stand do Vanilla Ice, era mais rápido. O Polnareff acaba se dando muito mal, e quem aparece pra ajudar ele nos últimos suspiros é o nosso amigo Iggy, que tá com a costela toda quebrada e tal. E ele acaba salvando o Polnareff e acaba dando seu último suspiro e falecendo. O Polnareff fica muito irritado e acaba derrotando, dando jeito de derrotar o Vanilla Ice. O Vanilla Ice era um vampiro, então ele derrota o Vanilla Ice empurrando ele pro sol. E aí vem uma cena muito bonita, que é o espírito do Avidol e do Iggy juntos, indo pro céu enquanto o Polnareff olha eles. Bom, galerinha, canonicamente a história do nosso amigo Iggy acaba aí. Só que existem 3 jogos onde o Iggy tem uma continuidade, ou muda a linha temporal e tal. O de Super Nintendo, na batalha contra o Vanilla Ice, todo mundo vai contra o Vanilla Ice. Jotaro, Kakyoin e tal, e toda a turma. E eles derrotam o Vanilla Ice, logo depois eles derrotam o Jill também. E isso é mostrado no fim, com todo mundo vivo, o Avidol e tal. Bom, e tem o jogo do Play 1, que diferente do Stardust comum, o Iggy ele derrota. Em vez dele tá pouco se fudendo pras batalhas, ele vai lá e briga contra todo mundo. Ele derrota o Endo, ele derrota o Shaka, aquele do stand Anubis, ele derrota o Avilessi, que é o que lutou contra o Polnareff e o Jotaro. Ah, e detalhe, nessa parte ele transforma o Iggy pro sprite antigo do Iggy, de quando ele aparece no Stardust. E ele derrota o Vanilla Ice e ele derrota o Jill pra honrar a memória do Avidol. E no fim ele volta pros Estados Unidos, onde ele volta a ser o rei das ruas. E é bem legal esse jogo, mostra um lado diferente do Iggy, é bem engraçado esse jogo. E bom, tem o segundo ponto que eu tinha falado, que é o outro jogo de Play 4, chamado Eyes of Heaven. O Eyes of Heaven se passa depois dos acontecimentos de Stardust Crusaders. Todo mundo que morreu, todas as sagas, por causa do Noble One, acaba voltando e lutando contra os Joestars, tá? Através da linha do tempo e das dimensões também. Não seria diferente com o nosso amiguinho Iggy. Ele volta junto com o Avidol e com o outro cara que morreu aí. O Kakyoin morreu na luta contra o Jill. E bom, esses 3 eles voltam e graças à parte sagrada do corpo sagrado, a parte do corpo sagrado, enfim, o Iggy é curado da aura maligna do Noble One. E, ou seja, e acaba anulando a morte dele. No fim do jogo, em vez de ter a cena triste, o pessoal se despedindo no aeroporto, tem uma cena bem feliz onde o Joseph e o Jotaro estão indo para visitar a Holly lá no Japão, e o resto do Stardust ficam tudo ali pelo Egito. Então é bem legal esse jogo. Bom, galerinha, eu e o Iggy queremos agradecer vocês. Eu sei que eu trouxe uma parte não canônica da história do Iggy, mas continuava a história dele. Então eu achei bem interessante trazer. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, tem um likezinho ali embaixo. Eu vou agradecer muito. Se inscrevam também,
tá? Comentem ali embaixo, tem outros personagens que eu posso trazer, que só vocês me disserem o que vocês querem, por falar em vídeo detalhado da vida. Espero que vocês já tenham visto o vídeo do Sakamoto. Se não viram ainda, é só clicar aqui em cima. Espero que vocês gostem. E bom, eu tenho meus agradecimentos a fazer. Primeiramente ao meu amigo Ko, da banda Nano Dreams, que ele é um amorzinho. Outro amorzinho também, o Tuca, meu husbandinho, da Hakushi. O Rodilau, com seus vlogs e suas gordices. E o meu amigo Lulu. Lulu tem os vlogs bem interessantes, tal, vídeos de evento e tal. Então, se vocês gostaram, espero que eu goste dos vídeos deles. E bom, eu acho que é isso. Então, até a próxima semana. Bom, galerinha, antes do spoiler do próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do Iggy, eu recomendo que vocês conheçam o trabalho de um cara chamado Rise Up Custom Plushes. Ele que fez o Iggy pra mim e fez o Gust também do Kill la Kill. Então, se vocês gostaram, vai ter ali na descrição o trabalho dele. Espero que vocês gostem. E bom, até a próxima semana. Abraço, galerinha!